Olá, queridos alunos. Nossa aula agora é de História e vamos ver as festas e danças no Brasil no século XIX. Como todos nós sabemos, as festas elas existem para que as pessoas possam se divertir, se encontrarem. Muitas vezes até marcamos um encontro entre amigos dentro de nossas casas para comemorarmos a chegada de um parente, eh, o aniversário de um familiar. E essas festas nos trazem alegria e elas surgiram há séculos atrás. E é o que nós vamos ver agora. Como surgiu o carnaval? O carnaval é uma festa bastante popular, todos nós sabemos disso. É uma das maiores festas populares daqui do Brasil, conhecida mundialmente. Então, acompanhe a leitura. O carnaval ele foi trazido ao Brasil pelos colonizadores portugueses entre os séculos XVI e XVII, manifestando-se inicialmente por meio do intrudo. Mas, o que é intrudo? Intrudo é uma brincadeira popular. Mais adiante, falaremos um pouco mais sobre o que é o intrudo. Com o passar do tempo, o carnaval foi adquirindo outras formas de se manifestar, como o baile de máscaras. O surgimento das sociedades carnavalescas contribuiu para a popularização da festa entre as camadas mais pobres. E até hoje, o carnaval é a festa do rico, do pobre, do branco, do preto, do magro, do gordo, não há distinção. O carnaval é uma festa pública para todos. A partir do século XX, a popularização da festa contribuiu para o surgimento do samba, estilo musical muito influenciado pela cultura africana, e do desfile das escolas de samba, evento que acabou sendo oficializado com apoio governamental. Nesse período, o carnaval assumiu a sua posição de maior festa popular do Brasil. O carnaval chegou ao Brasil por meio da prática do intrudo, uma brincadeira muito popular em Portugal. Essa prática estabeleceu-se no Brasil na passagem do século XVI para o XVII e foi muito popular até o século XIX, desaparecendo do país em meados do século XX, por meio da repressão que se estabeleceu contra essa brincadeira. Então estamos, sabendo que o intrudo era uma brincadeira, foi uma brincadeira no período de carnaval. E o intrudo, ele poderia ser realizado de diversas maneiras, como manifestações de zombarias públicas, um zombando com o outro. A forma mais conhecida era o jogo das molhadelas, realizado alguns dias antes da quaresma e que consistia em uma brincadeira de molhar ou sujar as pessoas que passavam pela rua. Nós sabemos que a quaresma acontece logo na quarta-feira de cinzas, após o carnaval, e são os 40 dias de preparação para a Páscoa. O intrudo, ele poderia ser realizado publicamente, mas também poderia ser realizado de maneira privada, ou seja, nas casas. Algumas pessoas preferiam se reunir ou em clubes ou nas suas próprias residências. No jogo das molhadelas, produziam-se recipientes que eram preenchidos de determinado líquido. Esse líquido poderia ser aromatizado, ou seja,
com cheiro agradável, mas também poderia ser mal cheiroso. E neste caso, o recipiente era preenchido com água suja de farinha ou café, por exemplo, e até mesmo urina. Então sempre existiu uma certa maldade, uma brincadeira mais pesada durante o carnaval, que era esse intrudo, onde uma pessoa molhava a outra. Olha aí agora nessa fotografia. Aí nós temos uma imagem de um intrudo privado, ou seja, não é uma coisa pública no meio da rua para todos. É uma festa particular entre amigos, familiares, conhecidos, mas vocês podem ver que um está jogando água de cheiro ou qualquer outro líquido um no outro, não é? Então, isso daí é que era o intrudo. Fazia o maior sucesso no século XIX. Agora, nós vamos ver um pouco sobre o samba, que é considerado por muitos críticos de música popular, artistas, historiadores e cientistas sociais como o mais original dos gêneros musicais brasileiros ou gênero musical tipicamente brasileiro. A despeito da centralidade ou não do samba como gênero musical nacional, sua origem ou a história de sua origem nos traz o registro de uma imensa mistura de ritmos e tradições que atravessam a história do país. O samba originou-se, ou seja, formou-se, consolidou-se dos antigos batuques trazidos pelos africanos que vieram como escravos para o Brasil. Esses batuques estavam geralmente associados a elementos religiosos que instituíam entre negros uma espécie de comunicação ritual através da música e da dança, da percussão e dos movimentos do corpo. Os ritmos do batuque, aos poucos, foram incorporando elementos de outros tipos de música, sobretudo no cenário do Rio de Janeiro no século XIX. Então, a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, não é? no século XIX, o samba se destacou muito nessa época, porque como a mão de obra utilizada era mão de obra escrava, eles eram totalmente escravizados. Então, quando eles conseguiam fugir para formar os quilombos, como nós havíamos estudado isso em sala de aula, para se divertir, para poder não perder as suas origens africanas, eles faziam batuque entre si, uma roda de samba, onde os homens tocavam, cantavam no ritmo deles e as negras escravas dançavam, sambavam. Nesse momento, eles conseguiam se distrair e manter a sua originalidade. A partir do século XIX, a cidade do Rio de Janeiro, que se tornara a capital do Império, também passou a comportar uma leva de negros vindo de outras regiões do país, sobretudo da Bahia. Foi nesse contexto que nasceram os aglomerados em torno das religiões iorubás. Na região central da cidade, principalmente na região da Praça 11, onde atuavam mães e pais de santo. Foi nessa ambiência que as primeiras rodas de samba apareceram, misturando-se os elementos do batuque africano com a polca e o machixe, que eram outros ritmos de dança também. Quando surgiu também o candomblé, que é um tipo de manifestação religiosa onde os orixás são homenageados
por seus cultuadores. Aí agora vocês podem ver uma imagem de uma roda de samba no século XIX. Geralmente, não é, todos formados por escravos, por negros, e que dançavam, se distraíam. Era o seu momento de lazer. E agora nós temos a festa do Divino, que é realizada 7 semanas depois do domingo de Páscoa, no dia de Pentecostes, para comemorar a descida do Espírito Santo sobre os 12 apóstolos. Mas essa tradicional festa do folclore brasileiro é uma mistura de manifestações religiosas e profanas, isto é, sem caráter sagrado. A história da festa do Divino, a origem da festa do Divino, se encontra em Portugal, no século XIV, com uma celebração estabelecida pela Rainha Isabel, em 1271 até 1336, por ocasião da construção da Igreja do Espírito Santo na cidade de Alenquer. A devoção se difundiu, se espalhou rapidamente e tornou-se uma das mais intensas e populares em Portugal. Por isso, chegou ao Brasil com os primeiros povoadores, colonizadores, não é? Após a chegada da corte portuguesa em 1808 aqui no Brasil. Aí vocês estão vendo uma imagem do intrudo dessa festa religiosa em homenagem ao Divino Espírito Santo. Agora, eu quero que vocês abram o livro de cada um de vocês, nas páginas 28 e 29, leiam com atenção sobre as festas e danças aqui do Brasil e respondam às atividades das páginas 20, 30 e 31. Amo vocês. Saudades e um cheiro.